Fala aí, galera. Feliz terça-feira, né? Toda terça-feira a gente vem aqui para gravar algum vídeo de sugestão de pesquisa, trabalho, conteúdo, para trocar uma ideia aí sobre algum assunto de história que a gente possa falar do nosso aprofundamento. Bom, eu hoje estou aqui para falar com vocês sobre um livro, um dos meus livros preferidos de moleque aí. Li pra caramba esse livro aí, indiquei para vários alunos, muitos deles leram, alguns gostaram, outros nem tanto, acharam chato, né? O nome do livro é A Revolução dos Bichos. Já ouviram falar na Revolução dos Bichos? Pois é, um livro curtinho, 90 páginas, eu vou compartilhar o PDF com vocês também. Quem quiser dar uma lida vai conseguir ler rapidinho, como diria um amigo meu já mais coroa, leitura de banheiro, né? Um negócio bem rápido de ler mesmo. Bom, para começar, o que a gente pode falar sobre a Revolução dos Bichos? É um livro publicado em 1945 e que muitos jornalistas e críticos literários atribuem uma crítica à Revolução Russa e ao stalinismo, né? A gente vai ver que pode ser, pode não ser, a gente vai debater essa questão aí daqui a pouco. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que o nome do livro não tem nada de revolução, né? O nome ele foi escolhido pelo escritor, é um cara chamado George Orwell, e ele escreveu esse livro e deu o título de Animal Farm, que seria algo como a Fazenda dos Bichos, né? Ou a Fazenda dos Animais. Quem colocou o nome de Revolução dos Bichos foi o tradutor brasileiro. E aí já tem a nossa primeira implicância aí, né? Que, bom, se o autor escolheu Fazenda dos Animais, é porque ele não queria escancarar no título do livro que o livro teria a ver com alguma revolução, né? E se ele não queria, é porque ele não achava que esse era o aspecto mais importante do livro para você botar no título, né? Mas tudo bem, deixa para lá. A Revolução dos Bichos é um livro que normalmente é relacionado com que contexto? Com o contexto da Revolução Russa, né? Por quê? Bom, o enredo trata de animais que vivem numa granja e que se sentem explorados pelo fazendeiro, ou melhor, que são explorados pelo fazendeiro, né? E que começam a cogitar a possibilidade de expulsar o fazendeiro e tomar o poder na fazenda, né? A liderança intelectual desse movimento, aquele que tem as ideias de como fazer, quando fazer, por que fazer e como se organizar, são os porcos, né? E nesse contexto se destaca um porco chamado Major, que seria uma referência aí histórica ao Lenin, talvez, o líder da Revolução Russa de 1917, né? Mas ele também tem alguns companheiros que também são muito verborrágicos, que são muito articulados, que são o Napoleão, que é uma referência histórica possivelmente aí ao Stalin, né? E também o Bola de Neve, que seria uma referência do militarismo do Trotsky, né? Bom, no final das contas, os porcos e os bichos conseguem expulsar o dono da fazenda, tomam o poder sobre ela, mas a partir daí começa uma luta dentro da questão da organização dos animais. Eles criam uma série de regras para tornar o trabalho de autogestão fácil, né, simples. Os animais eles não seriam explorados uns pelos outros, mas com o desenrolar da história, os porcos vão assumindo um certo protagonismo na administração da fazenda. Eles passam a usar roupas, passam a andar sobre duas patas, passam a fazer reuniões externas com outros fazendeiros, enfim. O livro é bem doido, porque ele fala exatamente sobre a construção desse caminho dos porcos em meio à Revolução dos Bichos, para que eles se tornassem autoridade, para que eles se tornassem para que eles se colocassem em situação desigual ao dos outros bichos, né? Bom, como eu já disse para vocês, de cara aí a interpretação mais fácil e simples que a gente pode fazer é a da relação com a Revolução Russa, né? Quem seria aí dentro desse contexto, quem seriam esses personagens, né? Bom, o Major, que é o mentor intelectual da parada, seria o Lenin, e ele morre logo no início, assim como Lenin morreu em 1924 lá, né? Depois da Revolução Russa, né? E quem assume o protagonismo sobre a fazenda é o Napoleão, que seria a referência aí ao Stalin, né? Ele não só faz uma referência ao Stalin, como ele também faz uma referência ao Trotsky, que é acusado pelo Stalin de traição e que é exilado da União Soviética, né? Assim como o Bola de Neve, que é o porco lá do Revolução dos Bichos, também sofre isso lá na fazenda. Bom, eu vou parar de dar spoiler sobre o livro para vocês, vou deixar vocês lerem mais um pouco, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre esse livro e sobre a visão do George Orwell, né? Esse é um livro que está muito na moda. Aliás, esse e um outro, do mesmo autor, que é um livro chamado 1984, né? Que é, bom, esse aí é o George Orwell, né? E esse aqui é o 1984. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o George Orwell e por que esses livros todos aí, eles estão na moda, né? Qual é a parada aí? Bom, a princípio, a parada é que desde 2013, quando a gente teve aquele escândalo de informações lá nos Estados Unidos, um vazamento do Wikileaks lá com o Edward Snowden, que as pessoas estão meio doidas aí com a possibilidade da vigilância e tudo mais, e do autoritarismo, e do discurso, do avanço da extrema-direita e tudo mais. E aí, cara, esses livros eles voltaram a ser best-sellers nos Estados Unidos e no mundo, né? Aqui no Brasil também, principalmente depois de algumas transformações políticas recentes e do crescimento de alguns movimentos aí de direita também, né? E aí, no final das contas, tanto 1984
quanto o Revolução dos Bichos entraram de novo na lista dos top 10 aí, dos mais vendidos, né? Que não são de ficção, ou melhor, que são de ficção, mas que tem uma relação direta aí com a realidade e tudo mais, tal, caramba. Então, essa é uma parada importante, né? Esses dois livros eles estão sendo entendidos pelas pessoas, e aí, pessoas de esquerda e pessoas de direita, como livros que falam sobre a ameaça do autoritarismo e sobre a ameaça da manipulação do poder. E aí, quando eu digo que são pessoas, às vezes de esquerda, às vezes de direita, é porque o livro ele é utilizado e apropriado dentro desse discurso por todo mundo mesmo. Né? Estão lá os caras de direita falando que os marxistas são ditatoriais, são os stalinistas da parada, e estão lá os caras da esquerda falando que a extrema-direita é autoritária e tal, não sei o que e tudo mais. Né? Bom, vamos entender mais ou menos aí o que o George Orwell pensava desse debate todo. Bom, para começar, uma coisa que a gente tem que falar e que é muito importante sobre o George Orwell e sobre a leitura que a gente faz desses dois livros é que ele morreu de tuberculose em 1950, um ano depois de publicar 1984. O que significa isso? Significa que a gente não tem tantos insights assim, sobre o livro do cara, assim, né? Ele falando sobre o livro mesmo. Né? O que a gente pode olhar é para a trajetória de vida dele e de alguns comentários que ele fez ao longo da vida. Mas ele não produz pra gente uma interpretação clara do que ele quis fazer lá com o 1984 e talvez um pouco mais com Revolução dos Bichos, certo? Então, nada desse vídeo aqui ele é conclusivo em relação ao que o George Orwell queria fazer. É uma interpretação das coisas que a gente leu sobre o cara, das coisas que a gente leu e do livro que a gente conhece aí e tudo mais, para falar sobre esse assunto, né? Bom, primeira informação que a gente pode fazer aí sobre o Orwell, para entender as críticas que ele faz e as referências que ele usa, né? Ele é um inglês, mas nasceu na Índia, né? Ele nasceu na Índia Britânica, quando a Índia ainda era colônia, né? Morou lá criancinha e tudo mais, mas já foi para a Inglaterra, né? Quando criança, por volta dos 10 anos ali, sei lá, ele foi morar numa cidade do interior na Inglaterra, e lá ele estudou e tudo mais, cresceu, blá blá blá, né? Curiosidade maneira, né? O George Orwell ele estudou numa escola e foi aluno de um cara chamado Aldous Huxley, né? Aldous Huxley, né? O Aldous Huxley ele escreveu um livro chamado Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês conhecem, né? Mas é um livro que fala também sobre futuro distópico, né? Ele não tinha escrito o livro ainda quando foi professor do George Orwell, mas ele já provavelmente tinha essas impressões sobre o futurismo, sobre o controle e tudo mais e tal, caramba. Então tá aí, né? Aldous Huxley, futuro distópico, George Orwell, futuro distópico, né? Os caras se conheceram em vida, né? Mas enfim, seguindo adiante aí, né? O cara, depois de estudar na Inglaterra, aliás, ele estudou numa escola de rico, ele tem uma formação super rebuscada lá na Inglaterra e tudo mais, ele se alista na Polícia Imperial, vai trabalhar para a nação na vigilância das colônias, e lá ele arruma as histórias mais deploráveis sobre a colonização britânica. Então, para aí, porque esse já é a primeira referência maneira que a gente precisa ter sobre ele, né? O George Orwell, que aliás usava esse nome como pseudônimo, o nome dele na verdade é Eric Arthur Blair, isso, Eric Arthur Blair. Enfim, no final das contas, qual é a parada desse malandro aí? Quando ele é policial da Polícia Imperial lá nas colônias britânicas, ele começa a perceber como aquele discurso sobre a missão civilizatória, como aquele discurso sobre levar o cristianismo e a moralidade britânica para as colônias era furada, né? E sobre como o tratamento com os colonos era um tratamento desleal e muitas vezes imoral, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Quando ele volta para a Inglaterra, além dessa impressão, ele volta para a Inglaterra e ele desiste de ser policial e passa a tentar a vida como escritor. E aí é a segunda epifania do cara. Por quê? Porque ele vai tentar ser escritor e ele fracassa de início. Então ele mora na rua, ele mendiga, ele vive mal, mora nos bairros operários, nos bairros pobres da Inglaterra, e nesse sentido ele começa a se sensibilizar com os discursos a respeito da questão social. Então ele, além de ser um crítico do imperialismo, ele também se torna um crítico do capitalismo. Ele se torna um crítico do capitalismo tão voraz, mas tão voraz, que ele se alista para lutar na Guerra Civil Espanhola. Bom, para quem não sabe, a Guerra Civil Espanhola é uma guerra que acontece entre 1936 e 1938 na Espanha, né? E que tem relação direta com o crescimento de um movimento fascista chamado de Falange, liderado por um general chamado Francisco Franco, né? Esse movimento ele é enfrentado pelas forças democráticas e republicanas, né? Mas quase nenhum país do mundo se manifesta contrário à ascensão da Falange e do Franco na Espanha, exceto a União Soviética, né? O George Orwell ele se alista como voluntário no exército marxista para combater a Falange lá na Espanha,
né? E eles perdem, e aí ele volta para a Inglaterra, né? A Espanha tem uma ditadura longa e fascista, né? Que vai inclusive ultrapassar a Segunda Guerra Mundial e só vai acabar nos anos 70. Mas o fato é que o Orwell, ele mostra tudo isso pra gente, né? Primeiro, uma sensibilidade grande em relação a críticas ao imperialismo, uma outra sensibilidade grande em relação a críticas ao capitalismo e, por fim, ele luta junto com os socialistas, né? Ele já deu entrevistas falando que ele não era um socialista convicto, mas que ele tinha muita simpatia por discursos que eram mais sensíveis às questões sociais, né? Um detalhe importante, ele nunca disse que era anarquista. É uma coisa póstuma aí, né? Depois que ele morre e depois que muitos intelectuais leem os livros dele, como 1984, traçam o perfil dele como o perfil de um anarquista conservador. Bom, ele nunca falou isso aí é uma coisa atribuída a ele, né? O máximo que dá pra gente falar, o máximo mesmo que dá pra gente falar é o seguinte: quando ele volta da Guerra Civil Espanhola e vai pra Inglaterra, ele trabalha na BBC, né, como jornalista. E aí, cara, ele se mostra extremamente incomodado com as constantes mudanças no discurso. Por exemplo, o governo da Inglaterra, que antes era anticomunista, ele passa a propagandear o comunismo quando se torna aliado da União Soviética na Segunda Guerra Mundial em 1943. Então ele fica meio ele acha isso estranho, entendeu? Porque isso foi um discurso de guerra, cara. Isso foi um discurso em que o governo britânico ele insistiu durante muito tempo, né? E aí, no final das contas, lá no final da guerra, em prol de uma aliança pragmática, o discurso é outro, né? A gente passa a simpatizar com a União Soviética porque a gente precisa deles para derrotar os nazistas, né? Então, o Orwell, ele questiona muito nas discussões dos livros dele exatamente esse barato aí, que é falar sobre como você pode usar a intelectualidade para subverter fatos, né? Você falou mal de alguém ontem, hoje você não está falando mal e você está negando isso, né? Então esse é um grande barato do Orwell, né? Ele faz isso com os personagens porcos no Revolução dos Bichos, ele faz isso com os personagens deles no 1984 também. Ele faz essa apropriação de uma crítica aos intelectuais do Estado e sobre como eles justificam o injustificável, né? Nesse sentido aí, é muito importante essa crítica, porque ela não é uma crítica direcionada a uma ideologia política. É criticada a hipocrisia dos governantes e a falta de educação dos governados, né? Eu uso aqui para vocês a nossa última imagem aqui, que é uma imagem importante, e que é o último trecho do Revolução dos Bichos, né? Dá uma sacada aqui. Ele diz assim, ó: não havia dúvidas. Agora, quanto ao que suceder à fisionomia dos porcos, as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um outro homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era porco e quem era homem. Então, essa é a última frase do Revolução dos Bichos, e é uma frase onde o Orwell ele diz basicamente isso. No caminho de ascensão do poder dos porcos, na Revolução dos Bichos, esses caras eles construíram várias perspectivas de pensamento, várias atitudes que eles antes eram consideradas injustificáveis, e eles a partir daí passam a personificar o personagem do opressor. Essa é uma crítica ao Stalin? É uma crítica ao Stalin, mas pode ser uma crítica ao Churchill também, né? É uma crítica às lideranças políticas que em determinado momento mudaram seu discurso no caminho para o poder, né? E a partir daí, né, abraçam essa filosofia fajuta aí, né? Eu disse isso antes? Não disse, mas não. Eu agora mudei de ideia, mas eu nem consigo admitir que eu mudei de ideia. Eu só estou dizendo isso agora e acabou, esquece, né? Bom, espero que tenha ajudado aí, mas dá uma lida no livro, porque o livro é maneiraço, tá? E é bem rapidinho de ler. Valeu, um abraço. Ah, lembrei. Quinta-feira não sou eu, né? Quinta-feira a gente tem outro professor aí querendo participar do nosso aprofundamento, né? E aí ele deu uma sugestão de vídeo, vocês vão ver qual é na quinta, né? É o Pedro Krause. Então, quinta-feira é nós aí, ele vai fazer um outro videozinho aí sobre nacionalismo e esporte, se eu não me engano. Valeu, um abraço.